Amados irmãos, que a paz de Cristo esteja inserida em vossos corações. Estamos retornando com o nosso estudo bíblico, analisando o livro de Samuel, o primeiro livro. No conteúdo anterior, nós havíamos comentado sobre a devolução da Arca da Aliança aos israelitas. Arca esta que representava a presença de Deus e que trouxe sérios castigos sobre os filisteus pagãos por manterem presa sobre seu domínio este objeto de inestimável valor espiritual. Nesse conteúdo, estaremos, portanto, analisando o reavivamento trazido pela arca. Agora, de posse com os israelitas, ela termina ficando na casa de um filho do povo de Israel e permanece ali por quase 20 anos. Israel continua na obscuridade espiritual, afastado de Deus, apóstata, totalmente mergulhado no paganismo, na adoração aos falsos deuses, cometendo todo tipo de pecado que a lei de Deus proibia que eles praticassem. Porém, depois que sentiram a gravidade dos seus erros, começam então a nascer no fundo do túnel uma luz de esperança e de renovação espiritual. E sendo assim, eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia no capítulo de número 7, versículos de 1 ao 17 de 1 Samuel. Estaremos analisando aqui pelo menos 4 pontos. O arrependimento dos israelitas, a derrota, a pedra, a tragédia e a rotina desse povo. Nesse conteúdo estaremos, portanto, observando os versículos 1 ao 6, que, após 20 anos de declínio espiritual desse povo, Samuel, o profeta, entra em cena e leva o povo ao arrependimento. Os israelitas, portanto, destroem os seus ídolos e adoram somente ao Senhor. E Samuel, nesse período de avivamento diante de Deus, se torna juiz do povo de Israel declarado. Por isso, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, para que possamos, portanto, analisarmos a palavra de Deus juntos. Depois que a arca de Deus
fora devolvida, passaram-se 20 anos de história e também de declínio espiritual. As trevas da ignorância religiosa, da dureza do coração desse povo, em abandonar as coisas de Jeová, atraindo para si muitas tribulações, privações, provações e também castigos de Deus. 20 anos de lamentações pela ausência da arca do Senhor. Israel ficou praticamente todo esse tempo sem uma mensagem, sem um profeta, sem uma pregação, sem uma mensagem divina que os confortasse, porque Deus se silenciou completamente. Enquanto eles o abandonaram, Deus se fez silêncio. No versículo 2, a Bíblia diz assim: os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Então nós temos a arca no lugar, na casa de um cidadão. E o filho Eleazar como responsável para cuidar dessa arca. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplica, com todo o sentimento de angústia. E não tinha resposta de Deus. O silêncio de Deus foi completo. E a ausência da presença divina, embora a arca na casa de Abinadab estivessem sob os cuidados de Eleazar, mesmo assim, Deus não falava com o povo. Angústia, escassez espiritual. E o que ocorre? Depois de 20 anos, Samuel promove um avivamento com arrependimento. Samuel convoca o povo e faz alguns pedidos, algumas reclamações. Segundo o texto do versículo 3, Samuel orienta que o povo pudesse se ver livre dentre o seu contexto religioso dos Baalins, dos Astarotes, isto é, dos deuses que eles decidiram substituir Jeová por essas coisas absurdas. Astarote eram os deuses pagãos, uma associação à fertilidade e à sexualidade. Segundo alguns estudiosos, esse Deus era uma figura de um órgão genitor masculino ereto no templo, como uma forma de despertar a natureza sexual das pessoas e a fertilidade das mulheres. Os Baalins, enfim, deuses pagãos adorados pelo povo daquela época, e que Israel aderiu essa praga para dentro do seu contexto religioso.
Então eles deveriam se livrar disso, tirar os astarotes, os deuses pagãos, etc. E preparar o coração para Deus, servindo apenas a Deus. Se quisermos um avivamento, exatamente temos que analisar essas prerrogativas divinas. Um coração preparado para Deus. Não apenas jogar fora os ídolos, mas preparar o coração, isto é, estar com o coração prontamente determinado a uma mudança de vida, a viver apenas para Jeová e para a sua palavra. O versículo 3 diz o seguinte: e Samuel disse a toda a nação de Israel, toda a nação: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estranhos e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. E Ele os libertará das mãos dos filisteus. Aprisionados pela ignorância dos pagãos, Israel estava vivendo a pior fase da sua vida. E os filisteus, que eram os inimigos mais ferrenhos de Israel, aproveitavam a sua miséria espiritual para escravizá-lo, subjugá-lo, e o povo vivia num estado social e religioso totalmente decadente. E assim eles fizeram. Escutaram a voz de Samuel e, com um ato simbólico, físico, demonstraram estarem arrependidos. Eles, então, tiraram seus deuses dentre eles, afastaram os Baalins e os Astarotes, lançaram todas essas coisas fora. Todo Israel congregou em Mispa e ali Samuel atuou como uma espécie de um mediador entre Deus e o povo. Samuel intercedeu fortemente pelo povo. Veja a importância de um homem espiritual numa sociedade como a nossa brasileira. A importância da igreja numa sociedade como esta, que politicamente estamos vivendo em um fracasso generalizado no Brasil. A importância de um líder espiritual, de uma igreja avivada, que faça a diferença no mundo de hoje. Samuel foi um homem que foi muito importante no seu tempo, diante de uma sociedade de seus patrícios que estavam totalmente afastados de Deus. Mas Samuel, ele foi uma liderança especial, tanto na questão do juizado, da religião, como do sacerdócio também. Porque Deus, ele abriu uma dispensação especial e deu a Samuel a autoridade para exercer posições sacerdotais que só aos sacerdotes cabiam. Mas Deus é Senhor de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas. E ele autorizou, ele abriu essa exceção especial para que Samuel sacrificasse e oferecesse holocaustos, como veremos nesse mesmo conteúdo. E assim, meus amados, eles jejuaram,
Eles buscaram a Deus, abandonaram e reconheceram os seus pecados e se chegaram a Deus de tal forma em Mispa. Essa cidade significa torre de vigia, torre de observação. Ali Deus estava observando a busca, o acordo, o compromisso desse povo para com sua pessoa, o compromisso deles com a mensagem de Samuel. Mispa foi o lugar de um concerto com Deus que levou o Senhor a voltar a falar com seu povo e a mostrar os sinais do seu poder, combatendo os inimigos e dando vitória a Israel. Sendo assim, os versículos de número 4 diz o seguinte: assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Aí a coisa muda. Aí as coisas tomam sentidos. Aí a presença de Deus começa a manifestar-se no meio do povo. Observe o versículo 6, o que diz a palavra de Deus. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor naquele dia. Jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Olha o que diz aqui no Salmo 62, o versículo 8. A palavra diz: confia nele, ó povo, em todo tempo. Derrama perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. O derramar da água era exatamente o símbolo de um coração derramado perante Deus depois de um preparo espiritual, com jejum, com meditação, com oração, com uma entrega total a Jeová. Eles derramam então água, mostrando diante de Deus que estavam todos arrependidos e que Deus somente seria o objeto, a pessoa de adoração em todo o momento de suas vidas. Então nós temos aqui um Israel avivado, um Israel com o coração voltado para Deus. Em o nosso próximo conteúdo, estaremos analisando aqui o lamento. E assim seguiremos meditando na palavra do Senhor. Queres um avivamento? Derrame o seu coração. Abstenha-se daquilo que te afasta da presença e da atuação divina em sua vida, e você verá que a bênção do Senhor será uma realidade na tua vida, bem? Um forte abraço e o teu próximo encontro com Deus numa palavra tão maravilhosa, tão bem-sucedida, que fará bem à sua alma. Deus lhe abençoe.